pessoal, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para a nossa breve reflexão semanal. A nossa reflexão de hoje tem como tema o que fazer quando estiver no meio de uma tempestade? Como sair dela? A tempestade está o tempo todo nos cercando, as tempestades da vida, as lutas diárias nos cercam. E o que fazer para sair dela? O texto base para a nossa reflexão de hoje está em Marcos 4, a partir do versículo 35, do 35 até o 41. Conta a história de quando Jesus acalmou a tempestade. Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado do mar, atravessarem. E aí, quando eles entraram no barco, eles estavam no meio da viagem. O que aconteceu? Veio um forte vendaval, as ondas do mar ficaram agitadas e Jesus estava na popa do barco dormindo e os discípulos estavam desesperados e eles chegaram e falaram: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus se levantou dali e disse que aquiete-se, acalme-se, e houve completa bonança na água do mar. E Jesus vira para eles e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E os discípulos começam a se perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus acalma a tempestade naquele momento. Jesus dá um lindo exemplo de fé e autoridade neste momento da história. Ele tem autoridade em dizer uma única palavra e as coisas acontecerem. E fé, e ter a certeza de que tudo vai passar, e a confiança. Então, quando você estiver no meio de uma tempestade, o que você deve fazer? O que vai me fazer sair dela? Eu apresento a vocês, então, 3 motivos que farão você sair da tempestade. Primeiro, a presença de Deus. Deus nos chama para viver o sobrenatural com Ele. Ele quer que a gente creia e viva além das circunstâncias, apesar das circunstâncias. Ele nos convida, a enxergar além. A gente não foi chamado para viver o real, a realidade, ser realista. Ser realista é fácil. Deus nos convida a viver o sobrenatural com Ele. Então, primeiro tópico, a presença de Deus irá me ajudar a sair da tempestade. A gente precisa ter fé, mesmo que nada faça sentido no meio da sua tempestade. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. A escolha que você precisa fazer é ter fé. Segundo, o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus no meio dessa tempestade? Então, nós já falamos de 2. O que vai me tirar dela? A presença de Deus, o propósito de Deus. Os propósitos de Deus são muito maiores do que o nosso. E Ele é sempre maior do que o problema. Muitas das vezes a gente olha só para o problema e esquece do propósito dele. Então, lembre-se, aquele lugar onde você está sendo mais ferido, mais apertado, que você está tendo mais dificuldade, é o lugar onde Jesus vai operar o maior milagre. Então não esqueça, se você está passando por uma tempestade hoje, tente ver qual o propósito dessa tempestade para a sua vida. E terceiro, as promessas de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, na sua vida, e elas sempre se cumprirão. As tempestades, elas não nos separam de Deus. Ele está sempre conosco. A promessa dele é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que fazer? Descanse, permaneça confiante no meio da crise, confie na promessa de Deus. Talvez a luta que você está passando hoje, você está dentro de um barco, o mar em volta está agitado, o seu barco está começando a perder peças, o seu barco está com pedaços caindo pelo meio da água e você está sentindo que ele está afundando. Pare neste momento, ore e peça ao Senhor: Senhor, traga à minha memória as promessas que o Senhor tem para mim. Traga esperança ao meu coração e me ajude a sair de dentro desse barco. Acalme essa tempestade. Então, o que fazer quando você estiver em uma tempestade? Como você vai sair dela? Através da presença de Deus, lembrando sempre do propósito dessa tempestade e lembrando também das promessas de Deus.
Em Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olhe por outra janela. Tire o seu olhar de uma única janela diante do seu problema. Tente olhar por um outro ângulo, por uma outra janela, que com certeza grandes lições você irá tirar do meio dessa tempestade. Um grande beijo, fique com Deus e não esqueça, compartilhe esse vídeo a outros, compartilhe esse vídeo a amigas ou amigos que precisam ouvir e receber mais da palavra do Senhor. Curta aí a nossa página, ative as notificações do sininho para que semanalmente você receba uma palavra de fé no seu lar. Fiquem com Deus, Deus os abençoe.